Naquela noite aparentemente tranquila, eu, Rudinei, um ex-policial militar, descrente no sobrenatural, recebi um chamado que viria a mudar minha vida por completo. O que parecia ser apenas mais um caso de animal selvagem invadindo uma propriedade rural, revelou-se algo muito mais sinistro e inimaginável. E é aqui que começa o relato de como eu, no silêncio aterrorizante da madrugada, me deparei com a lenda que assombra a cidade de Mirassolândia há mais de 30 anos. Era uma noite como outra qualquer, e eu estava de plantão, acostumado a atender todos os tipos de ocorrências noturnas. Por volta das 2 horas da manhã, recebi um chamado de uma mulher chamada Marília. Ela afirmava ter visto um animal estranho pulando o cercado de seu sítio e estava visivelmente assustada. Quando cheguei ao local, encontrei Marília acompanhada de seus vizinhos, Carla e João, um casal que morava no sítio ao lado. Eles estavam com medo e Marília me contou que havia chamado o casal para que não ficasse sozinha enquanto esperava a polícia. Ela mencionou que os moradores da região já haviam relatado avistamentos semelhantes no passado e que alguns acreditavam que a criatura fosse o lobisomem. Confesso que, naquele momento, eu não dei muita importância para as histórias e foquei em averiguar a situação. Decidi fazer uma ronda pela propriedade e conversar com outros vizinhos, incluindo Júlio, um homem quieto e reservado que morava nos fundos do sítio de Marília. Durante a ronda, notei alguns detalhes estranhos. As marcas de patas no chão eram maiores e mais profundas do que o normal, como se fossem de um animal extremamente pesado. Além disso, algumas árvores próximas ao cercado estavam arranhadas e danificadas de maneira incomum. Enquanto caminhava pela propriedade, me deparei com um pequeno galinheiro. A porta estava entreaberta e, ao me aproximar, percebi que havia um forte cheiro de sangue e carne apodrecendo. A cena era perturbadora. Restos de animais espalhados pelo chão e nas paredes. E algo me dizia que aquilo era apenas o começo do terror. Mantive minha postura cética e continuei a investigação. Decidi que precisava falar com Júlio, o vizinho reservado, na esperança de que ele pudesse fornecer mais informações sobre o que estava acontecendo. Mal sabia eu que a situação estava prestes a tomar um rumo ainda mais assustador. Ao deixar a casa de Marília, me dirigi à residência de Júlio, o vizinho quieto e reservado. Enquanto caminhava pela estrada de terra, a lua iluminava o caminho, mas também projetava sombras sinistras nas árvores. Percebi algo correndo na mata do outro lado da rua, em meio ao campo aberto. Apontei minha lanterna, mas não enxerguei nada. Tentei me convencer de que era apenas algum cachorro da vizinhança fazendo bagunça. Talvez até o responsável pelos animais mortos no sítio de Marília. Ao me aproximar da casa de Júlio, ouvi barulhos estranhos e uivos distantes. A atmosfera pesada e o silêncio quebrado apenas por esses sons sinistros me deixaram inquieto. Notei que a residência estava escura e a porta estava entreaberta. Preocupado, saquei minha arma, me preparando para o pior. Adentrei a casa cautelosamente, com a respiração ofegante e o coração acelerado. O local parecia abandonado, com poeira cobrindo os móveis e um cheiro de mofo no ar. Foi então que o terror tomou forma e me deparei com um monstro. Ele estava parado no meio do corredor. E a princípio pensei que fosse Júlio. No entanto, logo percebi meu engano quando a criatura correu em minha direção, emitindo um rugido assustador. Me desesperei e corri para o lado de fora, disparando contra o monstro, mas atordoado e com medo, não consegui acertá-lo. A criatura fugiu para trás da casa, deixando um rastro de destruição. Decidi pedir reforços pelo rádio. Contatei o batalhão dizendo que estava sendo atacado por algum animal selvagem, possivelmente um lobo ou um cachorro maior,
Algo do tipo. Mal terminei o pedido de ajuda, e a criatura surgiu do outro lado do mato, atrás de mim. Sem alternativa, voltei correndo para casa e me tranquei lá dentro. O monstro, enfurecido, tentava arrombar a porta. Com o coração acelerado, trancava as janelas enquanto o bicho atacava a frágil casa de madeira. A tensão era terrível, e a cada instante eu temia que a criatura conseguisse entrar. Em um momento, o monstro arranhou a janela da sala, deixando marcas profundas no vidro e me fazendo pular de susto. O tempo parecia passar em câmera lenta, e a cada segundo eu temia pelo pior. O lobisomem rugia e batia na casa, tentando encontrar uma brecha para invadir o local. Eu estava quase sem esperança de que a ajuda chegaria a tempo. De repente, o monstro conseguiu quebrar uma das janelas e enfiar a cabeça dentro da casa. Com a respiração ofegante e os olhos arregalados de terror, tentei me esconder atrás dos móveis enquanto o lobisomem tentava entrar no cômodo. Seu hálito fétido e quente me fazia arrepiar, e seus olhos amarelos e selvagens eram a personificação do medo. Com uma arma em mãos, disparei novamente contra a criatura, que soltou um urro de dor e se afastou da janela por um momento. Aproveitei a oportunidade para correr até o outro cômodo e me esconder. Era um quarto escuro e mal arrumado. Torci para que o reforço chegasse logo. A criatura, ainda mais enfurecida, voltou a atacar a casa, derrubando móveis e arrancando pedaços das paredes. Eu podia ouvir seus passos pesados, suas garras arranhando tudo, e seus rosnados se aproximando. Tentei controlar a respiração para não ser encontrado, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto e a arma tremia em minhas mãos. A criatura se aproximava cada vez mais, até que, finalmente, parou em frente ao armário em que eu estava escondido. Seu focinho farejou o ar, e eu sabia que não tinha mais para onde fugir. O fim parecia inevitável. Foi nesse momento que ouvi o som da sirene se aproximando. O reforço havia chegado. O lobisomem hesitou, percebendo que algo estava acontecendo, e se afastou do armário, permitindo-me respirar um pouquinho mais aliviado. Ainda assim, eu sabia que a noite estava longe de terminar. Naquele momento, a criatura se aproximou da janela quebrada e ficou à espreita, observando a movimentação da polícia na estrada. No entanto, um soluço abafado chamou sua atenção. Era Júlio, chorando de medo, escondido debaixo da cama, bem em frente ao armário onde eu me escondia. Percebendo o choro de Júlio, o lobisomem, com um único golpe, arremessou a cama contra a parede, fazendo com que Júlio berrasse em pânico. Sem hesitar, abri o armário e comecei a disparar contra a criatura. O monstro soltou um rugido ensurdecedor e correu para os fundos da casa. A equipe da polícia chegou ao local e socorreu Júlio e eu. Policiais armados realizavam buscas ao redor da casa para garantir que a ameaça estava realmente longe. Após nos acalmarmos, eles pediram nosso relato sobre os acontecimentos. Todos esperavam que Júlio tivesse alguma resposta sobre a aparição da criatura. Mas o que ele revelou foi um surpreendente e chocante relato. Com a voz trêmula e lágrimas nos olhos, Júlio contou que, desde criança, ele tinha conhecimento da existência da criatura na região. Seu pai havia lhe contado histórias de como a criatura assombrava a cidade há gerações. Júlio admitiu que, por medo, nunca compartilhou essa informação com ninguém e sempre se manteve recluso, evitando contato com os vizinhos. Sem acreditar, os policiais questionavam Júlio sobre a origem do animal, e ele revelou algo ainda mais perturbador. Segundo seu pai, o lobisomem era um morador de rua da região que vivia na mata e era amaldiçoado.
Ninguém sabia onde ele vivia ou quem ele era de fato. A cada lua cheia, o homem se transformava na fera que aterrorizava a cidade, causando destruição e medo por onde passava. Os meus colegas presentes ouviam o relato de Júlio com descrença, e a atmosfera ao redor ficava ainda mais pesada e tensa. Os policiais continuavam as buscas pela mata, mas a criatura parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Era como se a escuridão da noite o tivesse engolido. O que parecia ser apenas uma lenda urbana havia se tornado uma realidade assustadora bem na minha frente. Aquele homem amaldiçoado, preso em um ciclo de sofrimento e terror, talvez fosse a verdadeira vítima da história. A incerteza de sua identidade e localização tornava a situação ainda mais angustiante e aterrorizante. Com o passar dos dias, a cidade ficou tomada por um clima de tensão e medo. Os vizinhos começaram a instalar câmeras de segurança e cercas elétricas, na tentativa de se protegerem da criatura. As autoridades, por outro lado, continuavam as investigações, mas não conseguiam encontrar qualquer pista que levasse ao paradeiro da criatura. Júlio, agora um homem marcado pela experiência aterrorizante, decidiu se mudar para outra cidade, na esperança de deixar para trás os horrores vividos naquela noite. Eu, no entanto, não conseguia esquecer o que havia presenciado. A imagem da criatura, seus olhos penetrantes assombravam meus sonhos. Todas as noites. Com o tempo, passei a investigar mais sobre a lenda do lobisomem. Nessa busca, me deparei com histórias de outros lugares e tempos, todos carregados de sofrimento e terror. A verdade é que, por trás das lendas e mitos, havia sempre um fundo de verdade. Too many more